Olá, eu sou a Luciana Munhoz, cirurgiã dentista, pesquisadora científica ligada à Universidade de São Paulo e também ligada à Universidade de Okayama, no Japão, familiar de portador de doença de Huntington. Tive a oportunidade de assistir de forma remota à conferência terapêutica em doença de Huntington que ocorreu neste ano de 2021 e trago para vocês os principais assuntos, especialmente referentes às novas medicações em teste que foram abordados nesta conferência. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o Tominersen, que é aquela medicação da Roche que nós tínhamos muita esperança que seria um tratamento efetivo para DH. O Tominersen estava inclusive em fase 3 de testes. Bom, o estudo foi interrompido porque observou-se que a medicação não estava trazendo nenhum tipo de benefício aos pacientes testados, aos pacientes com DH que estavam recebendo a medicação. Inclusive, essa ausência de benefícios ou essa piora sutil, como foi mencionado, foi observada em exames de imagem, como ressonâncias magnéticas. Por conta disso, os testes em fase 3 do Tominersen foram cancelados. E a pergunta que foi feita foi a seguinte: será que o Tominersen funcionaria em pacientes com outro perfil, com um perfil diferente daqueles que foram testados? Os pacientes que faziam parte dos testes no Tominersen, com o Tominersen, eram pacientes que já possuíam o ADH numa fase relativamente avançada. E a pergunta que pairou no ar foi: será que ele seria efetivo em pacientes portadores de DH, porém assintomáticos? A Roche comprometeu-se a continuar estudando DH, inclusive com um portfólio de medicações diferentes. Na sequência da interrupção do estudo do Tominersen pela Roche, uma outra empresa que estava testando uma droga muito semelhante, denominada Wave Life Sciences, também interrompeu seus estudos por motivos semelhantes. Entretanto, a Wave Life Sciences já está testando uma nova molécula. Essa molécula, denominada de WVE-003, já passou em testes com animais e observaram uma redução significativa da huntingtina em algumas áreas do cérebro destes animais. A Wave anunciou que em breve iniciará os estudos em humanos. Entretanto, já esclareceu que esta molécula só conseguirá reduzir a huntingtina em 40% dos indivíduos por conta aí de uma especificidade genética dessa molécula criada. A Triplet Therapeutics desenvolveu uma droga que pode ser injetada no cérebro por meio de cirurgia guiada por técnicas de imagem. Já testou essa droga em pequenos e grandes animais e iniciará os testes em humanos ainda neste ano de 2021. Os pacientes selecionados serão pacientes pré-sintomáticos ou com sintomas iniciais. Também mencionou que possui um estudo denominado de SHIELD HD, no qual estuda o efeito da quantidade e das repetições na evolução da doença. Notícias boas da uniQure. A uniQure iniciará em humanos o teste de uma droga denominada de AMT-130. Essa é uma droga designada pela empresa como
terapia genética de uso único para tratamento do DH. Bom, como essa droga é injetada? Ela é injetada diretamente no cérebro, nas áreas mais afetadas pela ranitidina inadequada, por meio de cirurgia guiada por imagem. A Unicur já recrutou 26 pacientes nos Estados Unidos e esse estudo inicial terá um tempo de duração de 5 anos. Iniciará em breve recrutamento de pacientes também na Europa. Aqui cabe ressaltar um pequeno adendo em relação à Unicur. A Unicur tem experiência já com terapias genéticas. Foram eles que criaram uma droga chamada Spinraza, que é uma droga de uso único para uma doença chamada atrofia muscular espinhal. A Samsara Therapeutics está estudando componentes que auxiliariam ou aumentariam a degradação e reciclagem de componentes das células, como por exemplo, componentes tóxicos, como por exemplo, a ranitidina tóxica. A ideia é, aumentando a degradação destes componentes, os neurônios podem ser protegidos. Bom, mencionaram que por volta de 2022 iniciarão estudos em humanos para testar tais componentes. A Origami Therapeutics está desenvolvendo moléculas que possam remover pedaços da ranitidina tóxica, tornando-a menos tóxica ou estabilizando a ranitidina defeituosa. Tirando agora um pouquinho do foco das empresas, eu quero falar para vocês sobre um pesquisador acadêmico chamado Steve Goldman. Ele tem uma pesquisa bastante promissora que envolve a inserção de células da glia em pacientes com DH. Bom, a princípio, Steve Goldman e sua equipe está estudando o implante de células da glia em camundongos. O que são células da glia? Células da glia são células responsáveis pelo arcabouço cerebral. Bom, seu time está estudando o implante de células da glia em camundongos e observaram que os camundongos com DH tiveram seus sintomas melhorados depois dos implantes. O objetivo principal deste pesquisador e do seu time é iniciar o quanto antes estes testes em seres humanos. E vejam só, finalizando, que notícia boa! A Novartis produziu uma medicação para uma outra doença neurodegenerativa que se chama atrofia medular espinhal, chamada Branaplam. E o que isso tem a ver com doença de Huntington? Bom, ocorre que essa medicação trabalha em uma determinada sequência de um gene que é a mesma que causa DH. Olha que coisa interessante. No caso da DH, espera-se que o Branaplam reduza a produção de ranitidina tóxica. Eles já analisaram, inclusive, que indivíduos sem DH já existe uma redução na ranitidina não tóxica de 1/3. Bom, em breve estarão abrindo testes para pacientes com doença de Huntington. A vantagem desta medicação é, primeira, ela já foi aprovada pela FDA. Ou melhor, as vantagens desta medicação, acho que eu não me expressei bem. Vantagem número 2, é uma medicação via oral. Vantagem número 3, a Novartis tem sede no Brasil. Olha só que bacana, muita esperança aqui nessa medicação. Finalizando, este vídeo eu gravei para você que não é da área médica,
para você que é paciente, para você que é cuidador, para você que é familiar de algum portador de DH. Tentei ser sucinta e clara e espero ter ajudado de alguma forma. Gostaria muito de um dia gravar um vídeo dizendo: vejam só, a cura para DH foi encontrada. Muito obrigada pela audiência. Super beijo para todos vocês.